Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 167 da biografia de São Pedro Apóstolo, escrita por William Thomas Walsh. Capítulo 15. Cafarnaum, desta vez, recebeu-os friamente. Ali, onde os gritos de adulação tinham vibrado desde a água até as estrelas, ali onde a multidão se havia aglomerado tão densamente que um aleijado tivera de ser descido pelo telhado, ouviram apenas insultos resmungados e viram rostos sombrios e suspeitosos. Impostor, sedutor, comer a sua carne, francamente, Belzebu, samaritano. Os escribas e fariseus haviam realizado um bom trabalho. Embora Pedro conhecesse o motivo, achou difícil acreditar que aquela gente pudesse ter mudado em tão curto espaço de tempo. Quão bem o Senhor a compreendera quando havia desprezado sua lisonja, observando que provinha somente do fato de lhe ter sido dada bastante comida. O verão, que começara com a multiplicação dos pães e dos peixes, ainda não havia passado. O trigo, que estivera a brotar do chão naquele terrível dia na sinagoga, ainda não fora recolhido aos celeiros. Contudo, naquela mesma cidade, onde todos tinham ficado fora de si, de maravilha, atravessava ele as ruas quase desertas, exceto por seus amigos um tanto esfarrapados, incluindo um antigo publicano Levi e uns poucos da populaça. Em vez de uma multidão acolhedora, vários dos 12 encontraram à sua espera, na esquina junto da casa da alfândega, alguns indivíduos de olhos febris e rostos descarnados, agentes do tesouro do templo de Jerusalém, que queriam falar com alguma pessoa responsável, dentre eles a respeito de negócios oficiais. Parece que os apóstolos apontaram Simão Pedro. Talvez já tivessem começado a ter certas dúvidas e suspeitas acerca do homem que carregava a bolsa. Judas, né? De qualquer forma, foi ao pescador, de acordo com a narrativa de Mateus, que os cobradores de impostos se dirigiram. O vosso mestre não paga o imposto do templo? Perguntaram-lhe. Os filhos de Anás eram eficientes em negócios dessa natureza. Tinham provavelmente feito investigações em Nazaré e haviam concluído que Jesus não tinha ainda pago o tributo anual daquele ano ou do ano anterior. Tinham agora nova arma contra ele. Não podiam impugnar sua honestidade ou sua sanidade, mas podiam dizer que era antipatriota ou algo semelhante. Era um velho ardil, mas em geral eficiente. Todo judeu adulto constava da lista. Abre aspas, o vosso mestre não paga o imposto do templo? Fecha aspas. Sim, disse Pedro, sem a menor hesitação. Paga sim. Talvez quisesse poupar suspeitas ou aborrecimentos a seu senhor. Desajeitado e afoito, como de costume, havia se esquecido de que o Messias
não estava sujeito a qualquer obrigação de contribuir para a manutenção da casa de seu pai. Pusera-o na lista como sujeito ao tributo. Mateus, o ex-publicano, dificilmente cometeria tal disparate, mas sua narrativa deste incidente é tão discreta que somos levados a imaginar seu sorriso meio sarcástico e a quase imperceptível decaída de suas pestanas ao ouvi-lo, e talvez o frio desprezo na face sombria e taciturna de Judas. Então, o pessoal do templo, né, estava querendo pegar Jesus por não pagamento de impostos, né? Vocês vejam que esse negócio é antigo, né? Essa coisa da Receita Federal, né? Assim, você pode cometer quase que todos os crimes, menos aquele contra a Receita Federal, né? Aqui na narrativa do Walsh, me lembra como é que eles prenderam, né? Aquele criminoso americano, Al Capone, né? Não conseguiram prendê-lo por nada nesse mundo, pelos crimes dele, mas prenderam por sonegação de imposto, né? Então Nosso Senhor estava aqui sendo acusado, como eles também não tinham nada contra ele, né? Acusado por sonegação de impostos, né? Que coisa antiga, né? Essa instituição, né? Pedro seguiu para casa acabrunhado, meio envergonhado, meio truculento, como um homem que praticou uma tolice inteiramente desnecessária. Não está claro se tensionava contar ao Senhor o que ocorrera, ou manter discreto o silêncio, esperando que ninguém mais tratasse do assunto. Antes, porém, que tivesse a oportunidade de abrir a boca, Jesus o acolheu, dizendo: Que te parece, Simão? De quem recebe os reis da terra o tributo ou os impostos? De seus filhos ou dos estranhos? Viu Pedro que a gordura estava no fogo. Batata estava assando, né? Dos estranhos, respondeu, todo acanhado. Os filhos, portanto, estão isentos? Os filhos, portanto, estão isentos, Jesus afirmou, né? Em outras palavras, por que deveria o Filho de Deus ser obrigado a pagar o tributo do templo? Todavia, para que não os escandalizemos, vai ao mar e lança o anzol, e o primeiro peixe que pescares, toma-o e, abrindo-lhe a boca, acharás dentro uma moeda valendo 2 vezes o imposto. Pega-a e entrega a eles por mim e por ti. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 24 a 27. O resto não vem narrado, mas infere-se que Pedro apanhou alguns de seus velhos apetrechos de pesca e cumpriu à risca aquelas ordens, enquanto os outros 11 olhavam a coisa de um dos cais de Cafarnaum, divertindo-se grandemente com o embaraço dele, como fazem os homens em tais circunstâncias, e esperando para descobrir o que iria acontecer. O êxito daquela pesca peculiar, levando em conta que Simão Pedro não havia perdido nenhuma de suas habilidades da infância, parece ter dado como certo por Mateus, que se esquece de mencioná-lo, passando rapidamente a narrar o que se seguiu. Um dos mais inesperados e tocantes discursos messiânicos. Então,
Nosso Senhor, né, para pagar o imposto ao templo de seu pai, faz um milagre, né? Realiza um milagre. Para não causar, obviamente, embaraço nem com a Receita Federal dos judeus, nem com os próprios apóstolos, né? Para enterrar aquele assunto e tratar de coisas mais importantes, né? E a gente vai ver aqui que assunto que é. Deve ter sido no caminho de volta do cais para casa que os 11 se envolveram na sua afamada discussão a respeito das posições que iriam ocupar quando o Senhor estabelecesse o seu governo. Note, esse assunto era um assunto recorrente, né? Entre eles, na cabeça deles, né? Provavelmente começou com alguma menção às chaves do reino e ao poder de ligar e desligar que havia sido concedido a Pedro, a pedra, em Banias. Certamente nenhum deles jamais pôs em dúvida sua posição de chefe. E sua preocupação naquela ocasião era provavelmente a respeito de quem seria o segundo no comando. O único dentre eles, com qualquer semelhança de um posto oficial, era Judas, cujo caráter ambicioso permite-nos supor que não se deixaria ficar para trás na corrida em favor de si mesmo. Os filhos de Zebedeu, por sua vez, encorajados talvez pela preferência a eles, dada várias vezes, tinham uma profunda certeza de suas credenciais para posições de destaque no governo messiânico. Bem humanos eram aqueles apóstolos. Como pequena amostragem de nossa comum natureza, advertindo as mentes farisaicas de gerações futuras contra a propensão em desdenhar a igreja por causa das faltas de seus membros. As vozes daqueles vigorosos homens ecoavam com veemência, enquanto seguiam seu caminho. Mas quando chegaram à casa de Pedro, pararam de discutir, sabendo que, se o Senhor os ouvisse, os desaprovaria. Estando prestes a separarem-se, ouviram a voz de Jesus que os chamava e se dirigiram para o lugar onde se achava sentado. Que discutíeis pelo caminho? Perguntou ele. Não havia necessidade de resposta. Ele sabia. Se alguém quer ser o primeiro, disse ele, com um olhar talvez para Pedro, e nesse momento guardara já seus apetrechos de pesca e viera mostrar a pequena moeda que havia encontrado na boca do peixe. Seja o último de todos, o servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos, o servo de todos. Possivelmente, o rosto de Pedro revelou quão pouco apreciou a ideia de ser o servo de Mateus, o ex-publicano, ou de Judas Iscariotes, ou mesmo dos filhos de Zebedeu, e quão longe estava de suspeitar que uma longa linha de seus sucessores haveria de assinar, em deferência àquele momento, como servo dos servos de Deus. É assim que os papas assinam, né? Ou assinaram, eu não sei se assina até hoje. Provavelmente não, né? Os papas do Concílio Vaticano II, eu não sei. Eles assinam servos, servorum Dei. Mas Jesus sabia disso e não havia acabado a instrução. Viu então, naquele instante, uma criancinha que passava
pela porta ou atravessava o pátio da casa. De acordo com uma antiga tradição cristã, era um menino de cabelos dourados, que mais tarde se tornou discípulo de Pedro, sucedendo-lhe como bispo de Antioquia e dando sua vida por Cristo em uma das arenas de Roma, devorado pelos leões. Inácio, o trigo de Deus. A tradição diz que essa criancinha se tornou o bispo, o santo extraordinário, Santo Inácio de Antioquia, né? Se foi ele ou não, Jesus o chamou, sentou no meio dos 12 e, abraçando, disse aos apóstolos: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde, como essa criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que creem em mim, melhor seria que lhe atasse ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Foi esse o começo da admirável homilia que dirigiu exclusivamente aos apóstolos, em que Jesus estendeu a todos eles, inclusive a Judas, os poderes de atar e desatar, de perdoar ou não perdoar os pecados que havia dado a Pedro em Bânias. Insistiu na importância da prece em comum, na autoridade de sua igreja, na preferência da morte ao comprometimento medíocre com os seus divinos ensinamentos, na realidade certa da punição do inferno, abre aspas, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. O verme da consciência, né? O verme do remorso. O verme que rói no inferno, né? E repetiu mais uma vez o que dissera sobre os fundamentos da extrema humildade e do amor. Foi em resposta à pergunta de Pedro que contou a parábola do servo sem compaixão e insistiu sobre o perdão das injúrias, 70 vezes 7, do íntimo do coração. E de novo deve ter olhado com severo apelo para Judas Iscariotes ao prosseguir. É inevitável que haja escândalos, mas ai daquele por quem eles vêm. Não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que algum desses pequeninos pereça. Se o sal se fizer insípido, com que haveis de temperar? Tende sal em vós e vivei em paz uns com os outros. Os 12 escutavam em silêncio. Ninguém gosta de pensar nas chamas do inferno. E era aterrorizador ouvir dos lábios do Filho de Deus, dos lábios que não negavam misericórdia ao pecador arrependido, a solene confirmação de que o castigo eterno era tão real como a eterna bem-aventurança. Foi uma cena inesquecível. O rosto assustado de Judas, os olhos admirados do menino, o semblante majestático de Jesus. Nada aqui do Cristo fluido e amorfo, da arte doentia, da ficção devota, da pregação molenga. Os 12 homens se retiraram sabendo que tinham ouvido a voz que falara a Abraão e a Moisés e que um dia haveria de reverberar sobre as cinzas fumegantes do mundo visível.
Ele fala do inferno muito claramente aqui, né? Melhor seria se alguém, como é que ele fala aqui, ó? Se alguém fizer cair em pecado um destes pequenos que crê em mim, melhor seria que lhe atasse ao pescoço uma pedra de moinho e o lançassem no fundo do mar. Depois ele fala: insistiu na importância da prece em comum, da autoridade da sua igreja, na preferência da morte ao comprometimento medíocre com seus divinos ensinamentos, na realidade certa da punição do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Essa é a referência de Nosso Senhor, né? Há muitas outras referências, mas essa fala inclusive do verme, né? Que depois vai ser interpretado pela exégese bíblica, né? Como o verme do remorso, do arrependimento, enfim, e do fogo eterno, né? Essa realidade que hoje está tão esquecida, né? Pela igreja e por nós, né? Esta severa advertência serviu como um modo de preparação, talvez, para outra importante jornada. Não foi muito depois que Jesus recebeu cordial e aparentemente piedoso convite de algum dos seus próprios parentes para acompanhá-los à festa dos tabernáculos em Jerusalém. A 15 de Tishrei, em fins de setembro ou começo de outubro. Mostraram-se interessados pelo fato de que pouca gente, e principalmente em Cafarnaum e em outras partes da Galileia, tivesse visto seus milagres. Queriam que ele fosse reconhecido pelas mais importantes pessoas da metrópole. Manifesta-te ao mundo, insistiam. Sabendo que não era amor nem fé, mas uma espécie sutil de malícia, procedente da inveja e do ceticismo, replicou ele: ainda não chegou o meu tempo, mas para vós é sempre tempo. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, porque dou testemunho que suas obras são más. Depois que eles se foram, porém, informou aos 12 e aos discípulos que pretendia comparecer à festa, despercebidamente. E num quente dia de setembro, sem muita preparação, todos se puseram a caminho, percorrendo a estrada menos transitada que atravessava Samaria, tendo os parentes provavelmente seguido pela mais longa e mais segura, passando por Jericó. Pelo que sabemos, Jesus nunca mais pôs os pés na casa de Simão Pedro. Foi essa a última vez que honrou Cafarnaum com sua presença. Galgaram lentamente os 60 quilômetros íngremes e perigosos até Arbela. Isso levou provavelmente 2 dias. No terceiro, devem ter alcançado a estrada principal que segue para o sul, através de Siquém e Samaria, até a cidade santa. E seguindo por ela, pararam em um lugar elevado, não mencionado nos evangelhos, donde Jesus solenemente enviou 70 de seus discípulos para se espalharem pela região dos samaritanos e prepará-los para a sua pregação ali, com instruções muito semelhantes àquelas que dera aos 12 no ano anterior. Depois Simão Pedro viu voltar-se na direção nordeste, onde talvez vislumbrassem os últimos respingos
da luz do sol sobre as torres e colunas de Cafarnaum, que se erguiam acima do mar, com Betsaida e Corazim estendendo-se nas proximidades. E ouviu dizer algo que deve ter-lhe causado dor no coração. Nativo como era daquelas terras, tal como a voz que chegava a Jeremias no vento abrasador. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidônia se tivessem operado as maravilhas que se têm operado em vós, há muito tempo que teriam feito penitência, vestindo-se de saco e sentando-se sobre cinza. Por isso haverá, no dia do juízo, menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até o inferno. É uma coisa terrível, como disse um dos colegas de Pedro, cair nas mãos do Deus vivo. Em Cafarnaum, nada mais existe, exceto as pedras dos alicerces da branca sinagoga, em que o Senhor, pela primeira vez, prometera a missa e a Eucaristia aos homens, e fora rejeitado. Mesmo isto não passa de conjectura, pois não há certeza do lugar onde foi a cidade. Corazim só é mencionada na Bíblia. Nada se sabe dela, senão da sua condenação. O resto daquele dia é um tanto obscuro. Os evangelistas não estavam escrevendo história ou biografia, estritamente falando, mas fragmentos ocasionais, preparados às pressas, quando algum ensinamento do Senhor era contestado. O que fica mais evidente aqui é uma mudança de humor. A tristeza do adeus de Pedro à sua própria cidade estava dando lugar a uma alegria que parecia colorir os acontecimentos de vários dias ou semanas. Foi uma hora feliz aquela em que os 70 discípulos alcançaram seu mestre, não longe da Samaria, Sebástia, como Herodes agora a chamava, com as notícias do êxito de sua missão. Senhor, até os demônios se nos submetem em virtude do teu nome. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago, disse ele. Depois, abre aspas, exultando de alegria no Espírito Santo, continuou. Ditosos os olhos que veem o que vós vedes. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados de fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras que a gente conhece muito, né? De Nosso Senhor. Deve ter sido um sermão divino, incluindo a parábola do bom samaritano, com a qual fez calar um mal-intencionado doutor da lei que tentou enredá-lo em casuísticas. Tendo deixado a planície samaritana e subido as montanhas da Judeia, chegaram, não muito depois, a Betânia, a aproximadamente 1 hora de caminhada de Jerusalém. Era, na época, como agora, uma pequena aldeia sobre uma encosta, sem muita coisa de ver, muita coisa que ver. Mas havia ali um lar que Jesus muito amava, em uma das brancas casas quadradas com telhado arredondado em formato de cúpula. E ele se deteve com seus acompanhantes para visitá-lo. Então,
Betânia existe até hoje, né? A região de Betânia, né? Muito pouco se sabe de seus moradores, levando-se em conta a fama que iriam adquirir para a posteridade. Parecem ter pertencido a uma família de classe média de alguma importância, pois eram bem conhecidos em Jerusalém e tinham ali muitos amigos. Acima de tudo, seriam pessoas de boa índole, gente simples, sincera e afável, pois João observa que Jesus tinha por eles profunda amizade. Então, como bem disse o Walsh, né? Os evangelhos têm vários dessas omissões, né? Por causa do objetivo que os apóstolos tinham ao escrever esses textos, né? Então esse aqui é um dos da falta de informação que se tem dessa família, né? Que é a família de Lázaro, né? Lázaro era um homem grave, estudioso, reflexivo, a quem o sofrimento dera certa inclinação para as coisas espirituais. Sofrimento talvez devido à perda de seus pais e ao precoce desencaminhamento de sua irmã mais nova, pois Maria era provavelmente a pecadora arrependida que havia lavado os pés de Jesus com suas lágrimas na casa de Simão, o fariseu. Maria, irmã de Lázaro, né? A gratidão dela estava na proporção da misericórdia de Jesus ao expulsar 7 demônios de um corpo que a arte e a tradição têm representado como extremamente formoso, com luminosos cabelos dourados. Cheia de tristeza por ter desperdiçado a juventude, no meio frívolo de Magdala ou Cafarnaum. Magdala, lembremos, né, é a cidade de Maria Madalena, né? Então ela deve ter, enfim, sido prostituta lá, né? Ou em Magdala ou Cafarnaum, né? Então, cheia de tristeza por ter desperdiçado a juventude no meio frívolo de Magdala ou Cafarnaum, percebia a diferença que há entre aquilo que os homens chamam de amor e o que via nos olhos reconfortantes de Cristo. Agora, seu único desejo era sentar-se a seus pés e aprender sempre mais a respeito da vida eterna por ele prometida. Tornou-se assim o protótipo do místico e do contemplativo, Lázaro, né? Ao passo que sua irmã Marta sempre representará a vida mais ativa, que tem também seu lugar no mundo, embora, como ela foi lembrada delicadamente naquela ocasião, seja um lugar secundário. Então, Marta e Maria, né? Essa metáfora de Marta e Maria é sempre usada, né, nos escritos dos santos, enfim. Marta, vida ativa, Maria, vida contemplativa, né? Sempre fora pessoa de bem. Era uma dessas mulheres capazes e trabalhadoras, Marta, como é o comum das mulheres e esposas israelitas, e foi provavelmente de suas mãos atarefadas que Pedro e seus companheiros receberam o pão cheiroso que ela havia cozido e o rubro vinho que fizera das uvas que cresciam na encosta atrás da casa. A Juliana fala um negócio aqui que eu não entendi. Juliana, se explique.
Muitos peregrinos, a caminho da festa, passaram por aquela calma e ordenada casa, cercada por jardins, campos e celeiros, sem suspeitar da cena doméstica que será relembrada até o fim do mundo, pois Jesus não se juntara à torrente de caravanas e pedestres. Estava resolvido ainda a ir secretamente à festa, e só aparecer quando estivesse já bem adiantada. Pode ter sido à noite, portanto, que se despediu de Lázaro e de suas irmãs, e, acompanhado pelos 12, transpôs o Monte das Oliveiras. Atravessou o vale do Cedron e entrou na cidade santa pela porta de Damasco. Então, aqui nós temos, né, digamos assim, uma cena familiar, né, humana, uma cena da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como várias vezes se tem nos evangelhos, né, mas essa humanidade de nosso Senhor que despeja sua amizade, né, para aquela família. De Lázaro, com as suas duas irmãs, né? Maria e Marta. Maria, a contemplativa, Marta, a atarefada, cheia de coisas para fazer, né? Cheio de, enfim, de tarefas, né? Ai de mim, sou muito Marta, queria ser Maria. Ah, mas isso, enfim, todos nós, né? Marta e Maria são polos, né? Que não estão necessariamente separados, né? É curioso a gente perceber isso, né? Nós temos a impressão que a santidade está mais do lado da Maria do que da Marta. Mas não é bem assim, né? O próprio desejo nosso, que foi expresso aí pela Juliana, né? De ser mais Maria do que Marta, é um pouco essa nossa impressão, né? De que ser santo é se parecer mais com Maria do que com Marta, né? Mas não é bem assim, né? A vida dos santos nos conta uma história diferente, né? De santos atarefadíssimos, né? E santíssimos, né? E mais ainda, a gente encontra em certos santos da igreja uma composição de personalidade que mistura essas duas coisas em alto grau, né? Em alto grau. Por exemplo, vamos lá, eu tenho tantos exemplos. São Bernardo de Claraval, que é um dos maiores místicos. Sim, eu vou dar o exemplo. Calma, tem muitos exemplos. Então, São Bernardo de Claraval, né, que foi um embaixador mundial da igreja para resolver todos os problemas do mundo. Viajou feito louco, né? E era um místico extraordinário, né? São Domingos de Gusmão, nós vimos a vida dele, né? Como era atarefada, né? Como viajava, como andava para lá e para cá, como que tratava com os hereges, etc, etc. Um místico extraordinário, de grandes êxtases, né? O místico do Rosário, né? Da revelação do Rosário. São Felipe Neri, que andava pelas ruas de Roma feito louco lá, né? Pegando os meninos e brincando com eles e levando para lá para cá, enfim, né? Vamos lá, São João Bosco, não é?
que passou a vida educando as crianças e indo de casa em casa pedindo dinheiro para construir a obra dele, fazendo milagre feito não sei o quê. Enfim, então, essa composição São Francisco Xavier, e por aí vai, né? A Santa Teresa de Ávila, que foi a reformadora do Carmelo, construiu não sei quantos conventos e não sei mais que, tratava de finanças, de dinheiro para lá, para cá, comprando coisas e tratando com empreiteiros e construtores e fazendo obras, enfim, né? E uma mística extraordinária, né? Uma grande poetisa da língua espanhola e aí por aí vai. A gente tem vários, né? São Pedro de Alcântara. Então, essa composição, Marta Maria, elas não se excluem, né? Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. Santa Catarina de Sena, não é? Então, essa composição que a gente separa, né, entre Marta e Maria, ela não é separável, necessariamente. E nós não devemos separá-la na nossa vida pessoal, né? Ana Paula fala aqui, mas nenhum dos ativos deixava de passar. Isso aqui é importantíssimo que a Ana Paula falou, né? Mas nenhum dos ativos deixava de passar horas em oração e meditação. As biografias dos santos escritas por padre Tomás de Saint-Laurent enfatizam muito isso. Esse é o Márcio que está falando. Sim, claro, né? Quer dizer, eles dividiam o dia sendo Marta e Maria. Não é? Claro. Não é? E com o tempo, né? Com o passar do tempo da vida desses santos, né? Esses momentos de oração e de atividade se juntavam. Eles viviam a todo momento como Marta e Maria juntos. Não é? Então, nós vemos na vida desses santos, né, que precisava de muito pouco para que esses santos, numa atividade externa do mundo, eles entrassem em êxtase. Não é? Então, ficando com o nosso santo padroeiro, São Felipe Neri, tem muitas passagens da vida dele que ele simplesmente estava num refeitório falando com os meninos, etc, etc, olhava para o crucifixo e entrava em êxtase. Tá certo? Então, não é bom, não é saudável para a nossa vida espiritual que a gente divida essas coisas no sentido, vou ser só Maria, eu vou ser só Marta, porque não é assim que Nosso Senhor quer, né? Na verdade, Ele quer alguma coisa de cada um de nós diferentemente, né? Existem os grandes místicos, anacoretas, monges do deserto, que não tiveram uma vida ativa, digamos assim, do ponto de vista material, né? Claro. Mas necessariamente essa divisão, ela é só uma divisão, digamos assim, diagramática, não é? Não é uma divisão que deva haver em cada um de nós, né? Uma chavinha que liga, agora eu sou Marta, vou fazer as coisas e tal, e tal, agora eu sou Maria. Não é uma chavinha assim, né? Nossa vida espiritual é uma coisa muito complexa, né? E não deve ser, enfim, uma divisão assim, né? Diga, Cristina. Com relação a isso, acho que conta também a atitude
de Marta, que não é o fato assim só da atividade, do ativismo, mas não vou falar a intenção, ela parecia aborrecida, não é assim, ela, faltava a ela algumas, não sei se serenidade ou ela fazia uma coisa atrás da outra, mas tinha ali um desejo de reconhecimento, de afeição, tinha uma intenção, assim, uma atitude interna que não condizia muito com o visitante né, no momento, É né? por isso que ele chamou a atenção dela, né? Por isso que Nosso Senhor chamou a atenção dela. É, é por causa disso, ela é uma figura, digamos assim, diagramática. Ela representa um polo de ação que contrastava com o polo de ação da irmã dela, né? E veja que Ela tinha coisa. uma Ela tinha uma irritação com as coisas mais místicas, digamos assim, né? Tinha. Ela era uma personalidade assim mesmo, né? Mas eu digo assim, nós somos a composição disso, né? E veja uma coisa curiosa. Veja uma coisa curiosa entre essas mulheres, essas poucas coisas que a gente sabe delas, né? Tá certo? É, ah, deixa eu ver onde que tá aqui. Eu já perdi até a página que eu tava. Gente, onde é que eu tô? Deixa eu ver aqui. Eu tô querendo ler aquela parte da Maria. Eu tô no capítulo 16, né? Não. Não. Não, é assim, já achei aqui. Então, a Maria, que é ligada à vida contemplativa, aqui, nesse divisão de polos, ela era prostituta de Cafarnaum e de Magdala. Tá certo? Porque a gente não lembra muito disso, né? Na história delas, né? Ela era exatamente essa figura, né? Que nos mostra também, né? Que dependendo do nosso tipo de conversão e de arrependimento, não é? Independente do que fomos no passado, Deus nos acolhe e nos dá os dons necessários para a santidade, mesmo nesse caso específico aqui da Maria, né? E da Marta. Então esse polo aqui é muito interessante para a gente trabalhar na própria vida da gente, né? Nós somos às vezes levados pela nossa atividade no mundo, né? A sermos Marta e a esquecermos Maria, né? E isso não foi o que os santos fizeram, muitos deles, né? Podia citar aqui um batalhão de santos, né? Com esse perfil, né? Composto, né? De Marta e Maria. Então, o que nós temos que fazer é, no nosso mundo de Marta, introduzir a Maria, né? Fazer uma composição das duas coisas, né? Porque é muito mais para nós, quer dizer, no mundo que a gente vive, o mundo nos leva a ser muito mais Marta do que Maria. Em todos os tempos. Mas nesse tempo agora que nós estamos vivendo, mais ainda, né? Então fica aqui. Bom, eu vou parar então a leitura aqui na Marta e na Maria, porque nós nos alongamos muito, né?
na página aqui 175. Estamos lá, logo no pé da página. 175. No último parágrafo da página, no meio do capítulo aqui. Quase no finalzinho. Ana Paula ou Márcio levantou a mão aí. Bom dia, professor. É o Márcio. Bom dia. Bom. Sobre o Maria e Marta, né, quando eu tinha colocado, só colocar o microfone aqui para ficar melhor, se não dá eco. Peraí, a dona Ana Paula tá me esticando um negócio aqui. Encaixou? Aí. Uma série de biografias do padre Tomás de Saint-Laurent, ele coloca exatamente isso. Por exemplo, até de São Vicente, né, de Paulo, o pessoal coloca ele muito como santo superativo e tal, realmente ele era, mas tem descrições dele passando horas em meditação para descobrir exatamente o que Deus queria que ele fizesse. Uhum. Ele foi capaz de recusar, ele tinha muitos amigos, né, entre a aristocracia francesa, e ele no discernimento dele, ele foi capaz de por exemplo, dispensar uma espécie de um castelinho que seria excelente para abrigar. Na verdade, o castelinho ia ser bem grande, né? Eu poderia abrigar um convento, um seminário, hospital, como antigamente eles entendiam, hospital que servia como hospício para doidos, hospital para enfermos, abrigo para asilo de aleijados, de idosos desvalidos, orfanato, tudo isso junto. E ele discerniu que Deus queria que ele trocasse esse castelo por uma cabana na entrada de um vilarejo, onde ele poderia começar a fazer um trabalho dele que foi realmente muito profícuo. E uma coisa interessante é que todo mundo que já tem ou já levou uma vida de Marta chega a uma conclusão, depois de certo tempo, que as coisas acontecem com ou sem a Marta. E muitas vezes, apesar da Marta. A gente muitas vezes acha que a gente é uma espécie de caminhão, né? Sem caminhão, o Brasil para. Não para. Né? Bom, e aí só para instigar algum comentário que você queira fazer mais algum a respeito disso, das vidas de Marta, que muitas vezes a gente leva sem o equilíbrio da vida de Maria, que inclusive ficou com a melhor parte, está lá na escritura. Né? Ou seja, sem esse preparo espiritual, as nossas obras de Marta acabam com aquele trecho da carta de São Paulo, né? Sem caridade não valeria de nada. E também essa questão esqueci, mas eu acho que Deus mandou assim, agora fica aqui, deixa a pessoa falar. Obrigado, pessoal. Não, beleza. Muito boa observação, Márcio. Na verdade é o seguinte, o que caracteriza de fato a vida da Marta, né? É que ela, quer dizer, o estereótipo aí, a caricatura, né? Da Marta, ela é a caricatura de uma atitude que dá pouca importância na vida da ação das causas segundas movidas pela causa primeira. Ou seja, a gente acha que a nossa vida de ação ela que deve determinar tudo, que tudo que a gente vai conseguir será pela nossa ação. E essa vida de Marta, ela nos faz esquecer das ações de Deus na nossa vida. Não é? Nós achamos que só as nossas ações vão construir algumas coisas, né? E não é assim, né? Às vezes Deus tem uns desígnios que contrariam as perspectivas das nossas ações. E exatamente quem observa esses desígnios é a nossa parte contemplativa, né? É o exemplo que o Márcio deu, né? Quer dizer,
deixar o castelo que ele ganhou e preferir uma cabana. Né? Que isso, do ponto de vista da ação, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Mas a parte contemplativa, o discernimento dos espíritos, sob esse aspecto, faz todo o sentido. Então, ser puramente Marta é uma coisa que a gente não deve fazer. Né? A gente deve fazer tudo, todas as nossas ações, mas sempre aguardando uma orientação de Deus para aprovar as nossas ações ou mudá-las. E a gente tem que aceitar isso. Né? Então, a nossa vida de ação, ela tem que ser sempre regrada pela contemplação. É o que nos vai fazer receber nessa vida de ação as orientações que Deus quer nos dar. Né? Não que a gente tenha que pegar um homem de ação e transformá-lo num contemplativo fechado no mosteiro, não. Mas é que ele tenha a capacidade de mudar as suas... o homem de ação não pode dar tanta importância às suas ações assim. Ele tem capacidade de agir, mas ele tem que ter sempre em mente que Deus pode mudar as orientações dessas ações para o bem dele e para o bem da humanidade e para o bem de quem está em contato com ele. Né? Esse aqui é o... Alguém levantou a mão que eu não sei quem é, mas tem duas levantadas, a Cristina e a... não, é só a Cristina agora. Professor, o senhor falou uma coisa que eu já meditei muito sobre essa passagem. E concordo sim, eu creio que nós temos a Marta e a Maria dentro de nós. Mas o Márcio tocou num ponto que para mim foi muito importante quando eu refleti sobre isso, que é esse de que o mundo não vai acabar se a Marta ficar quieta. E o mundo também não precisa da Marta. Eu lembro assim, essa reflexão aconteceu na minha época de trabalho. E o que tem muito por trás desse ativismo? Essa ideia de autossuficiência, de protagonismo, que é uma coisa que eu falo, o mal do nosso tempo é que nós temos um culto à personalidade como jamais se viu na humanidade, e o trabalho é elevado a uma potência que está acima de tudo. Então, junta a personalidade exacerbada com alta relevância ao trabalho, se cria pessoas com uma necessidade imensa de fazer as coisas não pelos outros, mas para que os outros vejam, né? Então, se no ambiente de trabalho é uma competitividade acirrada. E eu falo que isso para a mulher é muito penoso, porque a gente tem que se dividir muito, né? E pesar o que é mais importante. Então, eu acho que a Marta, ela representa isso. É um excesso de autossuficiência, é um orgulho do ativismo. Mas nós temos as duas, a Marta e a Maria. É uma questão de você buscar esse equilíbrio mesmo. E não é à toa, Cristina, que o exemplo dessas duas vidas foi dado no Evangelho usando duas mulheres. É que você fala aí da vida da mulher, né? Foram duas mulheres que foram usadas lá para nos enviar essa mensagem, né? Eu reconheço que é sobre a mulher hoje que pesa muito mais essa... Porque o homem, naturalmente, ele deve ser ativo, né? Quer dizer, a sociedade cobra isso. E é natural que o homem seja ativo, né? Muito mais do que a mulher. Isso é da natureza humana. Mas é mesmo essa coisa
da autossuficiência. Você lembrou? Essa palavra é muito importante, né? Porque a autossuficiência significa que você não depende de mais ninguém para fazer as coisas que você quer e atingir os objetivos que você quer. A autossuficiência é isso. Não depende de mais ninguém, inclusive, principalmente, não depende de Deus, né? Então, é isso mesmo. Essa passagem dá muito bem uma meditação boa sobre, como eu disse, sobre a nossa vida em todos os tempos, mas principalmente agora, né? Em que nós trabalhamos com vários conceitos mentais, né? Eu ia falar imaginário, mas eu não gosto dessa palavra. Vários conceitos mentais de sucesso, de autossuficiência, de conforto, de honra, de fama. Honra não existe mais hoje, né? É fama. Que nos desvia completamente dessa outra vida, né? Os nossos valores são colocados, essa exacerbação do valor do trabalho, né? Que isso é calvinista, né? Isso é coisa calvinista. Que isso nunca foi católico, né? A exacerbação do trabalho enquanto via de salvação, quase, né? O trabalho no calvinismo é uma via de salvação, né? E no catolicismo nunca foi, né? Simplesmente isso, nunca foi. Mas sim, essa meditação é muito importante, né? E o Márcio lembra, né? Nós nunca devemos esquecer, né? Que o Evangelho pontua que a Maria ficou com a melhor parte, né? Enfim, não foi a Marta, né? Que ficou com a melhor parte, foi Maria. Enfim, mas essa é uma passagem muito, muito interessante, né? Que esse conceito ele é tão profundo, ele aparece não só em vários escritos de santos, mas em vários dramas da literatura, a grande literatura ocidental, né? Como o drama de Esaú e Jacó, né? Enfim, até tem um livro com esse título do Machado de Assis. Esses dramas bíblicos, eles são protótipos, eles são paradigmáticos, né? Porque eles têm a ver com a natureza humana. Então eles não... Pode falar, Cristina, eu vi que você... Não, eu lembrei acho que Thomas Mann, ele também trata literariamente de Esaú e Jacó, mas assim, me fugiu aqui, passou pela minha cabeça, eu ia falar, agora até esqueci o que é, mas lembrei de... Pois é, esses dramas bíblicos, né, como diz aquele crítico canadense, né, eles são a fonte de inspiração da literatura, a grande literatura ocidental, né? Então, às vezes a gente passa por uma cena do Evangelho e não percebe bem a profundidade e depois a repercussão que essa cena teve em toda a literatura, né? Como é que isso calou fundo nos herdeiros dessa tradição, né? Segundo esse crítico, né, o Northrop Frye, a literatura ocidental ela é toda derivada dos dramas bíblicos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, né? Então, porque são histórias paradigmáticas, né? Que formaram um conjunto de imagens na cabeça das pessoas que não saíram mais e não saem mais, porque é um drama que se repete, porque ele tem a ver com a natureza humana, né? O Paulo levantou a mão aí. Bom dia. Bom dia. A leitura de hoje foi muito densa, né? Então, assim, teve essa parte última da Maria, Marta, mas uma parte que me chamou muita atenção, que é uma coisa que a gente tem falado nas nossas leituras, mas pouca gente tem refletido, é a questão da contemplação do inferno, né? Da perdição da alma, né?
mundo hoje ele se afastou disso. Não existe mais inferno, aquilo que a gente está vendo, inclusive no Iota Uno também. E essa reflexão, assim, e você vê em todas as partes da Bíblia, todo lugar, todos os santos falaram isso. Como é que a gente, os nossos clérigos, né, não acreditam mais nisso, né? Então é muito, muito interessante essa parte, né? Jesus, ele insiste nisso, né? E ele lamenta, muitas vezes é um lamento profundo, né, de Nosso Senhor. E o esquecimento do inferno na igreja atual é um sinal inequívoco de afastamento da tradição, né? Nós também é um tema muito comum aqui da gente insistir num atributo de Deus e esquecer o outro atributo, né? A igreja hoje é a igreja da misericórdia. Então, se você insiste no atributo da misericórdia de Deus, você necessariamente você tem que esquecer o atributo da justiça. Porque qualquer reflexão que você faça equilibrada sobre a misericórdia, vamos dizer que você quer fazer uma consideração sobre a misericórdia, ela nunca pode vir separada da justiça, né? Então, por exemplo, a igreja da misericórdia, ela esquece uma prática católica da reparação. Nós hoje não estamos mais interessados em reparar. O que é a reparação, né? A reparação é a satisfação por nós da justiça divina para os outros. Então, nós estávamos comentando ontem no clube de leitura a devoção dos 5 primeiros sábados, sugerida por Nossa Senhora, é uma devoção de reparação. Nessa devoção, nós estamos preocupados não com a misericórdia de Deus, mas com a justiça. Nós estamos querendo satisfazer a justiça por nós e pelos outros, né? A devoção, a prática de ganhar indulgências para as almas do purgatório também é uma satisfação da justiça. Então, numa igreja da misericórdia não há mais essas devoções de reparação, não é? Para o católico comum, esse negócio de reparação ela é uma coisa completamente incompreensível intelectualmente, né? Eu sempre falo que as devoções católicas elas têm fundamento filosófico, metafísico, ontológico, teológico. Nós não podemos esquecer a parte intelectual da devoção. Então, toda essa prática católica de reparação, ela se perdeu na Igreja da Misericórdia. Porque a reparação tem a ver com isso, com tudo isso. Não é? Inclusive, muitos clérigos hoje estão chamando a atenção de que o mundo ele está precisando de reparações públicas conduzidas pela Igreja para os males do mundo. Essas reparações públicas, elas mudam o destino do mundo, os destinos políticos do mundo. E como a gente esqueceu isso, essa arma que nós temos de mover a causa primeira diretamente com essas nossas devoções, elas simplesmente não existem mais. Nós não reparamos mais, nem os nossos,
nem os pecados dos outros. Né? Então, esse esquecimento do inferno, ele tem profunda relação com tudo que nós estamos vivendo hoje, com o mundo do jeito que está. Né? A gente tende a achar que o mundo do jeito que está é porque existe o Soros, o Fórum Econômico Mundial, as reuniões de Davos, a OMS. Não, o mundo está como está porque nós esquecemos da justiça de Deus. Estamos confiando na misericórdia dele. Né? Então veja bem, porque Deus é bom, nós podemos ofendê-lo sem nos preocupar com nada mais. Então, digamos, você tem um homem bom, tá? Que digamos assim, ele tem tendência a perdoar as coisas. Mas aí você ofende ele mais ainda. Isso é o que se faz com Deus hoje. É uma coisa curiosíssima, né? E quem pode fazer... Parte da bondade é a justiça, né, professor? É claro. Porque senão você está sendo injusto com quem é bom. É claro. Então, se você coloca Hitler e Santo Afonso Maria de Ligório no mesmo patamar, os dois estão no mesmo lugar, que justiça é essa? Exatamente. Que bondade é essa? Exatamente. Então, veja, essa confusão do mundo moderno, que é do mundo moderno, não. O mundo moderno não está confuso, não. Quem está confuso é a igreja. Ela tem um impacto no mundo moderno, digamos assim, tremendo, explosivo, bombástico. Né? Então, nós esquecemos essas grandes manifestações religiosas de reparação. Né? Nós queremos fazer a manifestação, né? Apoiar um ou outro. Nós estamos descatolizados completamente, né? Nós perdemos toda a nossa verve católica, não sabemos mais o que é mais ser católico, né? Não sabemos mais que tipo de arma que nós temos e quão potentes são as nossas armas para lutar com todos os problemas. O Chesterton dizia uma coisa incrível. Ele dizia assim, a igreja, ela tem as armas para lutar contra todos os problemas passados que venham a acontecer, de novo, contra todos os problemas do presente e contra todos os problemas que poderão existir no futuro. Então, nós temos as armas, só que nós não lançamos mão delas. Não há mais... Inclusive Nossa Senhora de Fátima falou, né, que a devoção ao Imaculado Coração era a última devoção revelada ao homem. Não tem mais devoção. Não é? É isso, nós temos isso. Nós temos que lançar mão disso, dessas armas. E nós, enfim, nós estamos cada vez mais esquecendo isso, né? E não tem ninguém para resgatar isso, né? Eu comentei, esqueci de acabar o comentário. Eu acho que é o Dom Atanásio, se não me engano, ele tem pontuado a necessidade de que a igreja faça reparações públicas para os pecados do mundo. Eu acho que é ele mesmo. E ele está certo. Essa arma é uma arma poderosíssima de reparação, não é? Pública significa com o envolvimento da estrutura da igreja e dos fiéis. Nós podemos fazer, e é muito poderoso isso que nós podemos fazer pessoalmente, mas o envolvimento da igreja tem um poder em relação à Santíssima Trindade que é imensuravelmente maior do que o poder nosso individual. Mas nós devemos continuar a fazer, não é? Então, bom, é isso que eu tinha para falar sobre o inferno, Paulo. Realmente é uma coisa lamentável, né? Lamentável. Professor, nesse sentido, o senhor acha, então, que essa
consagração que o Papa fez à Rússia teve algum valor? Porque aqueles católicos que estão alheios a essa questão assim, da crise, que não estudam a crise da igreja, eles viram aquilo como válido, né? Não foram nos detalhes. Nesse sentido, você acha que tem, então, algum valor? Então, vou dar uma opinião pessoal, tá? Que é válida como qualquer outra opinião pessoal. Eu acho o seguinte: tudo que um Papa faz publicamente, ele tem um impacto, digamos assim, junto ao Sacratíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Tudo. Então, se você pegar todas as consagrações, que para mim nenhuma delas foi válida. Nenhuma. Até agora. Nenhuma, desde Pio XII. No sentido de que Nossa Senhora pediu. Tá? Então, no sentido dos erros da Rússia e de evitar com que eles se propaguem para o mundo, nenhuma delas valeu. De nada. De nada. Mas eu acho que isto que os papas fizeram tem algum valor perante a Santíssima Trindade. Que valor eu não sei. Né? Que valor eu não sei. Mas, inclusive, no caso da última consagração, né, eu rezei para que, no dia, foi a missa, inclusive, para que Nossa Senhora e Nosso Senhor aceitasse visse com bons olhos essa consagração, aceitasse de alguma forma essa consagração e movesse as causas segundas benignamente em relação a nós e ao mundo. Agora, do ponto de vista, tecnicamente, né, analisando o que Nossa Senhora pediu e analisando o que os papas fizeram, eu não acho que nenhuma delas valeu de nada em relação ao objetivo que Nossa Senhora tinha em 1917 com os pastorzinhos, né? Mas eu tenho certeza que algo se move, algo toca o coração de Nosso Senhor. Nós não vemos as consciências. Eu não sei por que o Papa fez aquilo, o Papa Francisco. Eu não sei o que ele estava pensando. Muita coisa apareceu, muita opinião apareceu, mas enfim, ninguém pode saber o que ele queria. Ninguém pode saber a intenção dele ao fazer aquilo, né? Mas eu acho que qualquer declaração dessas, formal, né, do Papa, ele toca o coração de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Não sei como, mas essa é a minha opinião. Assim, eu acho que já passou muito, não adianta mais. Essa coisa dos erros da Rússia já passou. Não adianta mais. Isso aí, nós já estamos colhendo os castigos e vamos colher mais castigos. Enfim, os castigos que ela deixou implícito se não houvesse a consagração. Mas dentro desse bolo de castigos, desse conjunto de castigos, eu quero crer que algo se ameniza à medida que há esses movimentos do clero de consagrações, enfim, demonstrações públicas de alguma fé ainda que existe no alto clero da igreja. Então, mas isso é uma opinião minha, eu não tenho nenhuma autoridade, não tenho nenhum conhecimento teológico para isso. Meu conhecimento histórico também é muito pequeno em relação a tudo que aconteceu. Então é uma opinião de um leigo chinfrim, né, sobre isso. Agora, eu sei que cala muito no coração do Nosso Senhor as reparações que a gente faz.
pelos nossos próprios pecados e pelos pecados dos outros, não é? Pelas injustiças, pelos né? Em reparação às ofensas que vossos inimigos lançam contra o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor e o Imaculado Coração de Maria. Os inimigos, esses inimigos, eles não estão separados de inimigos dentro da igreja e inimigos fora da igreja. São os inimigos, né? Por exemplo, aquelas orações que os santos sugerem, por exemplo, de reparação, que a gente deve fazer no carnaval, por exemplo, nessas festas públicas de devassidão, né? Tudo isso é importantíssimo, né? E a igreja esqueceu disso, né? Por exemplo, não se repara mais nenhum escândalo que ocorre, nem dentro das igrejas. Não há reparação, não é? Não há, enfim. Porque o inferno não existe mais. Então, para que reparar? Né? Se a gente vai todo mundo se salvar, que reparação é essa? Que conversa é essa? Né? Então, ao assunto reparação, ele desapareceu da igreja. Né? Indulgência desapareceu da igreja. Para que você ganhar indulgência? Para quê? Né? Indulgência para quê? Está todo mundo salvo. Você vai ganhar essas benesses. Isso é inútil. Né? Então veja, como é que o esquecimento do inferno atinge toda a prática religiosa. Toda a prática religiosa. Né? Então, mas Nosso Senhor nos lembra sempre, no Evangelho tem várias passagens, várias, né? Sobre... Professor, sim. É só porque o senhor enfatizou a palavra públicas, né? Sim. Das reparações públicas. Sim. Daí a minha pergunta. Sim. Porque aí é como um exemplo do clero para os seus fiéis. Seria isso? Isso. Que o Dom Atanásio está... É assim, por que não há procissões em Roma de reparação pública para várias coisas? Puxada pelo Papa. Puxada por um cardeal. Não precisa ser em outros lugares, não. Faz em Roma, onde está o Vaticano. Faz dentro da cidade do Vaticano, para não interferir com a Itália nem nada. Não é? Por que os bispos das várias dioceses não fazem reparação pública? Por exemplo, nós tivemos por 2 anos, uma peste. Não vamos entrar no mérito da coisa em si. Mas por que não teve uma procissão de reparação pública dos nossos pecados para a peste nos deixar? Porque ninguém considera que a peste é um castigo de Deus. Que diocese no mundo que fez um tipo de procissão? Ninguém. Nós estamos tratando os problemas mundanos como se eles não tivessem uma dimensão sobrenatural. Né? Por que ninguém fez uma oração pública, uma procissão para acabar com a guerra lá da Rússia e da Ucrânia? Porque, no fundo, nós acreditamos que Deus não tem o poder de mover as coisas para acabar com uma guerra. Não é isso? Para que fazer isso? Deus vai acabar com guerra? Deus não está preocupado com isso. Né? Enfim, nós perdemos essa dimensão. Né? Então, se o Vaticano tivesse fazendo só isso, não precisava fazer mais nada, não. Não é coisa difícil, não, né? Toda quinta-feira, durante meia hora, os cardeais que estiverem em Roma, o Papa, o secretário de Estado, o cara da Congregação para a Doutrina da Fé vão sair em procissão de 2 quarteirões, porque eles são velhinhos, não conseguem andar. O Papa pode ir de cadeira de roda, rezando o terço em reparação às injúrias
que o mundo lança, que todos os inimigos de Nosso Senhor lançam contra ele. Isso estaria menos trabalho do que qualquer outra coisa. Dentro da cidade do Vaticano, não precisa ir para Roma como a cidade lá, não. Cidade do Vaticano. Não é? E assim com todas as dioceses do mundo. Por que não acontece isso nas dioceses? Não é? Por que aqui a diocese onde a gente está, né? Quando estava sendo veiculado o pico dos picos e de todos os picos de mortes do Covid-19, não houve uma procissão para a salvação das almas das pessoas que morriam, por exemplo, para a contrição perfeita das pessoas que iam morrer sem a extremunção. Por que não houve isso? Nós não acreditamos mais nisso. Tanta coisa podia ter havido. Eu estou tirando coisa da minha cabeça. Tá certo? Coisa da minha cabeça. Mas por que ali do lado da Cúria de Belo Horizonte, ou em torno da igreja de São José, ou em torno da igreja de qualquer igreja de Belo Horizonte, não houvesse 10 minutos de procissão, com todo mundo mascarado? Podia usar até escafandro para não pegar o Covid, mas andar ali 15 minutos rezando alguma coisa, sob a liderança de um padre, de um bispo, para acabar com a peste, para ter misericórdia dos que estavam no hospital, para ter... Tá certo? Não hoje. Isso é só um exemplo, hein, gente, da deformação da nossa fé, tá? Que existe hoje. É só um exemplo. E nós temos exemplos da história da igreja em que havia isso. Havia isso. Então, agora, não havendo isso, isso não nos impede de fazermos as nossas reparações particulares, né? Claro. Né? E reparação é muita coisa. Pode ser uma penitência, pode ser uma missa que a gente assista, né? Com a intenção daquilo. Pode ser uma oração a mais que a gente faça no dia, né? Uma ladainha do Sagrado Coração que a gente reze no dia, em reparação a qualquer coisa. Pessoalmente a gente pode fazer, né? E são coisas simples, tá? Porque o coração do Nosso Senhor se move com muito pouca coisa. Então não precisa ficar pensando em coisas extraordinárias, né? As reparações são simples. A intenção é que importa, né? Mas, enfim. Falamos demais. Eu falei demais, né? Hoje. Então, mais alguma observação? Então, Deus lhes pague paciência, a presença, as observações, a discussão. Tenham todos um santo dia, fiquem com Deus. Lembrando aqui que nós estamos na página 175. Maria e Marta nos arrebataram aqui hoje e nós paramos exatamente comentando sobre elas, né? Depois sobre o inferno. Então, amanhã, se Deus quiser, então nós voltaremos a nossa leitura, né? Amanhã é dia de São Felipe Neri, né? E dia da Ascensão, né? Do Nosso Senhor. Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.